gravando, não posso esquecer desse detalhe. Deu certo de vocês entrarem lá no YouTube? Sim. Melhor, né, do que o Drive. Nossa, bem melhor. Certeza. Gente, então vamos começar, antes de partir para o nosso novo assunto, que é o módulo 3, que é o assunto de resistores e leis de Ohm. A gente já vai começar a trabalhar com os aparelhos elétricos e a gente já vai começar a lidar com situações de circuito nesse módulo. São situações bem primárias, mas que é o que vai fazer com que a gente fique bom para quando a gente se deparar realmente com uma situação de circuito. Antes de começar, eu queria que vocês tivessem bem certo na cabeça de vocês cada conceito que está aqui. O que é corrente, o que é DDP e o que é potência. Só para lembrar rapidamente, corrente, pessoal, é a carga que vai atravessar um determinado condutor em um intervalo de tempo. Isso está bem claro para todo mundo? Tem alguém que... Vocês podem me interromper, gente, porque agora é o último momento que eu vou falar disso, pelo menos hoje. Às vezes eu volto nisso em outra aula, mas tá tudo suave? Vocês não falam, eu sigo. Qualquer coisa... A DDP, já em contrapartida da DDP, ela vai ser a quantidade de energia que um determinado fornecedor vai oferecer, como uma bateria ou uma pilha. É a quantidade de energia que vai ser distribuída entre os coulombs de carga que estão atravessando aquele determinado condutor elétrico. É a quantidade de energia que vai ser fornecida para os elétrons formarem a corrente. E a potência já é uma propriedade de cada aparelho, que é o quão rápido um determinado aparelho consegue transformar energia. É a rapidez que ele faz a atividade dele. Tanto é que na nossa aula passada, eu dei o exemplo do chuveiro. O quão rápido um chuveiro consegue transformar a energia elétrica em energia térmica para aquecer a água, a rapidez que ele consegue fazer isso é o que a gente chama de potência. A gente vai ler corrente em ampere, é a unidade de medida no sistema internacional, sendo que ampere é a mesma coisa que coulombs dividido por segundos. A gente vai ler DDP em volts, que é a mesma coisa que joules, que é a unidade de medida de energia, que, como eu disse na aula passada, vai ser melhor trabalhada quando vocês estiverem em trabalho com o Nicolas, dividido pelos coulombs. E potência é em watts, que é joule dividido por segundo. A partir dessa relação, dessas três definições... Professor, Oi. te pediram ali no chat para você reexplicar a definição de potência elétrica. Ah, tá, pode deixar. Eu vou explicar. É que, como eu estou compartilhando tela, eu não consigo ver o chat. Se alguém fizer alguma pergunta no chat para mim, vocês podem me falar, por favor? Porque aí eu não consigo ver. Obrigado, viu? Deixa eu olhar o chat, que aí eu sei exatamente o que a pessoa está perguntando. Só repetir a explicação. Tudo bem. Eu repito. Aqui. Share. Potência elétrica é a capacidade que um determinado aparelho tem de transformar energia, de funcionar. Cada aparelho, quando a corrente elétrica passa por ele, ele vai exercer uma determinada função. Essa determinada função está relacionada a um conceito que a gente vai entender como trabalho. É como ele vai transformar energia. O que ele vai fazer com a energia elétrica que está atravessando ele naquela fiação. O exemplo do chuveiro que eu dei, ele transforma a energia elétrica em energia térmica. Como assim? Ele usa aquela energia que passa, que a corrente elétrica leva até ele, para aquecer a água. Uma lâmpada usa essa energia e transforma ela em energia luminosa. Agora, o quão rápido essa energia ela é transformada, ou quão rápida a energia elétrica é passada em térmica no chuveiro,
quanto que ele consegue fazer isso, a rapidez que ele faz isso é potência. Isso é uma característica do aparelho. Não é um valor que nos é informado sobre o circuito. Isso é uma coisa que quando você comprar a lâmpada está sendo informado para você. Tantos watts de potência. Tanto é, eu lembro até que eu dei o exemplo e está aqui, ó. Alguém está falando alguma coisa no chat? Quem está fazendo a pergunta está com vergonha. Até que eu coloquei o exemplo aqui, que é a lousa da nossa aula passada. Esse chuveiro aqui, vou até circular de novo, só que agora eu vou em verde. Esse chuveiro aqui está colocado na posição inverno. E o próprio fabricante desse chuveiro nos informou, é uma característica da fabricação desse chuveiro, que no inverno esse chuveiro vai consumir 8.000 watts. O que isso significa? Significa que dentro de 1 segundo, estou pensando nas unidades do sistema internacional, watts é joules por segundo, tudo bem? Significa que em 1 segundo, esse chuveiro vai pegar 8.000 joules de energia que está sendo concedido para ele na fiação elétrica, de energia elétrica, e vai transformar em 8.000 joules de energia térmica para aquecer a água. Em contrapartida, ele também consumiu 8.000 joules. Quer dizer, quanto maior for a potência de um aparelho, maior vai ser o efeito dele. Como, por exemplo, o chuveiro, mais ele vai conseguir esquentar a água. Ou a lâmpada, mais ela vai brilhar. Mas quanto maior a potência também, mais energia ele consome e maior vai ser a nossa conta de luz no final do mês. Tá claro para quem perguntou? Deixa eu ver aqui no chat. Ninguém fala mais nada. É a Lara. Lara, você entendeu? Não? Mais ou menos? Ótimo. Por nada. Se não ficou claro, eu repito. Mas vamos continuar aqui na nossa retomada da aula anterior. Então, muito bem. A gente tem essas 3 definições aqui que a gente viu. Eita, calma. Desculpa, gente. Probleminhas técnicos. Então, a gente tem aqui essas 3 definições que são importantíssimas em física elétrica para nós entendermos o que acontece com os aparelhos, o que atravessa os aparelhos, o que gera a energia, o que é energia, o que está sendo conduzido numa corrente. Então, esses são, é a tríade dos conceitos importantes para que a gente dê sequência na nossa matéria, inclusive em eletromagnetismo, que é uma matéria que acaba sendo para alguns um pouco mais complexa e que você acaba matando as suas dúvidas em uma aula de eletrodinâmica. A partir desses 3 conceitos, o que a gente pode analisar? A gente pode deduzir. Quando a gente multiplica ampere vezes volts, eles têm um ponto em comum. O ponto em comum é o coulomb. Por quê? Ampere é coulomb dividido por segundo. E volts é joules dividido por coulomb. Nossa, esse segundo ficou uma coisa horrorosa. Espera aí. O que a gente consegue tirar dessa relação? O que a gente pode fazer? A gente consegue cortar esses carbonos. Não é carbono, pelo amor de Deus. A gente consegue dividir um coulomb por outro. E a gente tem que quando nós multiplicamos ampere com volt, nós obtemos joules por segundos. O que isso significa? A gente tem aqui watts. Ou seja, eu posso afirmar aquela nossa relaçãozinha, né? Que é o meu nome, o π. Quando nós multiplicamos a corrente que está atravessando um determinado aparelho pela DDP que ele é ligado, o que nós obtemos? Nós obtemos a potência dele. Muitas vezes não é perguntado a potência. Muitas vezes nos é informado a potência, mas a gente consegue extrair os valores de DDP ou de corrente que às vezes a gente precisa e a gente não tem que fazer 3 contas, 2 contas para isso, a gente faz uma só.
Essa, sem dúvida, é uma das fórmulas mais importantes que nós temos na física. Essa é a fórmula que nós vamos ver na aula que vem. Na verdade, ela só é uma relação dos três conceitos mais importantes que nós temos na elétrica. Alguma dúvida até aqui? Pessoal? Eu vou entender que não tem dúvidas. Eu vou tentar deixar isso aqui mais decente. Vocês tirem um print, por favor. Meu Deus. Acho que assim tá bom. Vou dar um tempinho para vocês tirarem print. Eu vou disponibilizar esse esquema para vocês. Eu tinha esse esquema. Esse esquema, ele não é criação minha. Não é também genial. Mas é um esquema que era do meu professor antigo de física elétrica. E ele me ajudou bastante. Porque muitas vezes a gente negligencia a teoria. Essa que é a verdade. A gente deixa a teoria de lado, a gente deixa conceitos físicos de lado, e chega mais para frente, questões mais difíceis, em matérias que são mais complexas, a gente se esquece de uma coisa que é básica às vezes. A gente vai no mecânico. Às vezes a gente tem que descrever, sei lá, um exercício de FUVEST. E um esquema desse me ajudou, por isso que eu estou passando para vocês antes de fazer um exercício dos nossos módulos anteriores, antes de começar o novo. Bem? Então, eu vou fazer aqui. Alguma dúvida, pessoal? Tá suave por enquanto. Vou entender que está. Ah, a Jennifer falou no chat. Tudo bem. Ó, o que eu vou fazer é do nosso material anterior, do módulo 2. Vou tentar fazer rapidinho, porque a gente tem que dar sequência na aula. Uma pequena, exercício 1 da página 7. Uma pequena lâmpada de filamentos encontra-se ligado nos terminais de uma pilha de, tentar grifar aqui, não consigo, de 1,5 volts. Então, é a voltagem da bateria que ela está ligada, é a DDP. Ao fecharmos a chave, o interruptor, a lâmpada permanecerá acesa até que a pilha se desligue. Então, ela vai ser usada ininterruptamente, tipo, corrido. Isso vai acontecer após 10 minutos, é a vida útil dessa pilha. O gráfico a seguir mostra como variou a intensidade da corrente elétrica durante os 10 minutos. Responda. A. Qual é a carga elétrica? Ele quer de nós o quê? Em coulombs e em módulo que atravessou a seção reta do filamento da lâmpada durante os 10 minutos. Quer dizer, qual é a quantidade de coulombs de carga que atravessou essa lâmpada? Alguém teria alguma sugestão de como que a gente pode resolver isso? A intensidade é igual à carga o Q dividido pelo tempo. Então você pega os 10 minutos sobre o que você quer descobrir, que é igual à intensidade que ele te deu. Mas a intensidade variou. Se você do gráfico. Exato. A área do gráfico. A gente poderia fazer esse exercício por duas formas. A gente não pode considerar a corrente. A gente teria que, porque ela varia. Então a gente primeiro tem que trabalhar sem a corrente, depois a gente considera ela. Ou a gente pode usar a área do gráfico, porque a gente sabe, por uma questão... Opa, risquei tudo aqui. Que corrente aqui em cima, vezes o tempo, é a mesma coisa que a nossa carga, pela definição de corrente, né? Se I é igual a Q dividido por T, Q é igual a I vezes T. Então, se a gente estudar
a área desse gráfico aqui, eu não consigo pintar ele, a gente encontra a quantidade de coulombs que ele nos pediu. Vou fazer desse lado aqui. A quantidade de coulombs que ele nos pediu. Vocês preferem que a gente divida essa área em uma área de quadrado, de retângulo, na real, e de triângulo, ou uma área só de trapézio? Tá bom. O que é melhor para vocês? Eu sempre prefiro, eu sou preguiçoso, eu confesso, eu sempre prefiro fazer uma conta só. Boa noite. Meu pai. Vocês preferem fazer uma conta só ou... Eu vou fazer uma conta só. Então, a quantidade em coulombs de carga é numericamente igual à área do trapézio. Então, a gente pode falar que a quantidade em Q ela é igual à base maior, a nossa base maior aqui, que vai do 0 até o 10, então é 10, mais a base menor, que vai até o 5, vezes a nossa altura é de 200 miliamperes. Se ele quer em coulombs, então eu não posso ter nada que nos atrapalhe, ele não quer em milicoulombs. Então eu já vou transformar isso aqui em 200 vezes 10, vai ficar aqui por cima, mas não tem problema, a menos 3. Dividido por 2. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Esse 2 aqui eu já consigo dividir o 200 e fica 100 aqui em cima. Daí eu tenho que o nosso Q é 15 vezes 100 é em minutos. Eu tô moscando um monte. Me desculpem, gente. Eu vou apagar tudo isso aqui. Que não vai dar certo. Ele nos forneceu o tempo em minutos. Aí foi pura distração minha. Se ele nos forneceu o tempo em minutos e eu preciso do valor em coulombs, então eu tenho que ter o meu tempo, o meu ΔT, em segundos. Nesse caso, cada minuto tem 60 segundos, então eu multiplico o nosso valor ali por 60. Então, refazendo, vocês vão me perdoar, mas a gente faz juntos, corrige juntos. Então, o nosso Q, como eu disse, base maior, 10, mais base menor, 5, vezes 60, porque são em segundos, esse é um valor que é em segundos, vezes 200, que é o valor da nossa altura, e eu já vou multiplicar por 10 a menos 3. Por que eu já vou multiplicar? Porque da mesma razão de eu ter multiplicado por 60. Preciso do valor em coulombs. Preciso que isso aqui esteja em ampere, apenas ampere, e isso aqui esteja em segundos. E dividido por 2. Aí eu já consigo dividir como eu tinha dito. Eu posso dividir o 2 por 100. E aí eu faço as demais contas. Eu somo o 10 com o 5, fica 15. Esse 60 eu já posso multiplicar por 100, fica 6.000. E esse 10 a menos 3 é a mesma coisa que eu tivesse dividido por 1.000. Então é como se eu cortasse esses zeros com esse 10 a menos 3. Eu fico com 15 vezes 6. Então eu encontro que a minha carga elétrica é de 90 coulombs. Alguma dúvida até aqui? Podem digitar no chat, que agora eu aprendi a ver quando estou compartilhando a tela. Nada? Seguiremos, então. No B, ele nos pergunta
qual a energia elétrica que foi fornecida por essa pilha durante os 10 minutos. Se ele está pedindo para nós a energia elétrica e ele nos forneceu... Ele nos está pedindo a energia e ele nos fez calcular a carga. E nós temos o valor da quantidade aqui em cima, ó, circulando em vermelho agora. E nós temos o valor da quantidade de volts que ele foi ligado. Em quem que a gente vai pensar? Aqui em cima, ó, na definição de DDP. Porque eu sei que a DDP, ele já nos forneceu esse valor, eu sei o valor da DDP, ele nos pede a quantidade de energia e no item anterior ele nos fez calcular a quantidade de carga. Então, nesse caso, é só a gente aplicar essa formulinha, que nada mais é do que a definição de DDP. Então, eu tenho aqui DDP, é a quantidade de energia distribuída nos coulombs de carga. Tenho que a minha DDP é de 1,5 volts, preciso da minha quantidade de energia, e eu calculei que a minha quantidade de Q é 90. Nesse caso, a minha energia será de 135 joules. Perfeito? Alguma dúvida, gente? Tá de boa por enquanto? Só repassando o que foi dado para vocês. Eu vou considerar que está tranquilo, eu vou fazer mais um exercício. Esse exercício envolve gasto, envolve consumo de energia. É muito raro, gente, nós trabalharmos com o conceito, com a definição de potência elétrica, que foi o que eu acho que é Lara, enfim, a pergunta do chat. Foi a respeito da definição de potência elétrica. Muito poucas as vezes a gente vai trabalhar com essa fórmula desse jeitinho aqui, ó. É muito raro. Normalmente o que acontece é isso aqui. A gente trabalha com isso aqui desmembrado. A gente trabalha com energia é igual a potência vezes tempo. Por quê? Porque é o que nos é cobrado, é onde nos é posto valores para a nossa conta de luz. Então, as questões vestibular, tentando colocar situações cada vez mais próximas do dia a dia, eles vão cobrar dessa forma a definição de potência. E tem vários exercícios disso no material de vocês, e eu gostaria de fazer um deles com vocês. Eu não sei se vocês tiveram dúvidas, mas é um tópico importante, por isso que eu vou fazer um com vocês. Na compra de uma torradeira elétrica, um cliente de uma loja de eletrodomésticos leu na embalagem do produto as seguintes informações: potência de 700 watts e DDP de 120 volts. São as propriedades daquele aparelho. É a voltagem que ele pode ser ligado e a potência dele. É um valor de fábrica. Preocupado com o alto consumo de energia elétrica desse tipo de aparelho, fez alguns cálculos rápidos antes de efetuar a compra. Sabendo que ele pretende usar a torradeira durante 15 minutos por dia, em média, reproduza os cálculos do cliente, determinando a intensidade de corrente da corrente elétrica que passa através da torradeira. Pessoal, a intensidade de corrente elétrica a gente não precisa florear, não precisa ficar pensando em pio, em 1 milhão de contas. Ele nos deu aqui, nos forneceu o valor... Não, calma. Perdão. A gente, no caso, vai usar o pio. Confundi com outro exercício. Porque ele nos fornece o valor da potência, aqui, ele nos fornece o valor da potência, ele nos cobra o valor da corrente e ele também nos fornece o valor da DDP que esse aparelho deve ser ligado. Então, nesse caso, pensando em simplificar as contas, a gente só vai pensar no pio. Lembrem do professor de vocês.
Sabendo disso, eu tenho que a potência é 700 watts, está tudo no sistema internacional, então não tenho que converter nada. A corrente é o que eu procuro. E a minha DDP, que eu vou ligar esse aparelho, é de 120. Já consigo dividir este zero com esse. 12, passando esse 12 para dividir, 72 dividido por 12 dá 6. A minha corrente é de 6 amperes. No item B, ele está perguntando para a gente o valor em reais, e é por isso que eu estou fazendo esse exercício com vocês. Primeiro, para fazer um exercício usando o PIL, que é importante, cai, mas também por isso. Ele nos pede o valor em reais a ser pago pelo cliente ao final de 30 dias, e aqui vai uma dica. Se nos for informado que o consumo é durante um mês, por mais que muitos de vocês saibam disso, vale lembrar, a gente sempre considera o mês comercial de 30 dias. A gente não vai pensar se tem 31 ou se tem 28. A gente sempre vai pensar no mês de 30 dias. Devido ao uso da torradeira, considerando que 1 kWh custa 40 centavos. Então, nesse caso, o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que um custo que uma pessoa tem é o valor da energia que ela consome, vezes o valor que a companhia de luz cobra da gente por cada quilowatt-hora. Pelo valor em reais do quilowatt-hora. A energia a gente vai calcular lembrando dessa ideia aqui. Opa, não está indo. A gente vai calcular lembrando dessa ideia aqui, que é a mesma coisa que potência vezes tempo. Ele nos informou o tempo todo que esse moço usa a torradeira durante um mês inteiro. Ele nos informou a potência, o próprio fabricante informa. Então, é só aplicar, nesse caso. Então, o nosso custo vai ser potência vezes tempo. Qual que é a potência desse aparelho? 720 watts. Vezes tempo. Qual que é o uso dele? 15 minutos por dia durante 30 dias. Se eu vou usar isso em quilowatt-hora, eu preciso transformar os meus watts em quilowatts. E eu preciso transformar o valor de tempo que eu tenho em horas. Como é que eu posso fazer isso? Regra de 3, ou lembrar das definições das coisas. Kilowatt, a expressão quilo, o casinho do quilowatt-hora, é a mesma coisa que o meu watt estar sendo multiplicado por 10 à terceira, ou 1000. Então, se eu quero que o meu valor se permaneça, eu posso simplesmente multiplicar o meu valor que está em watts, para converter ele para kilowatts, vezes 10 a menos 3. Porque aí, quando ele está em quilowatt-hora, esse 10 a menos 3 cancela com esse 10 a terceira, cancela com esse 10 a menos 3. E aí a gente tem o mesmo valor de 720 watts. Se você se sentir desconfortável, você pode fazer uma regra de 3. Tanto está em watts, X está em quilowatt-hora, você realiza e está tudo bem. Você tem que fazer o que for mais confortável para você. Eu prefiro dar esse tipo de dica para vocês fazerem rápido. Então, a gente tem a quantidade em quilowatts e a quantidade em hora. Ele nos deu em minutos. Aí você pode lembrar de uma coisa muito simples. 15 minutos é a mesma coisa que 1/4 de hora, que é o que eu vou fazer aqui. Mas, de novo, vocês poderiam fazer uma regra de 3. Numa boa. É 1/4 de hora e esse 1/4 de hora está sendo usado durante 30 dias. Então, eu multiplico. Esse é o valor da energia nossa. Agora, e o valor do consumo em reais? Esse, ele nos fornece que cada quilowatt-hora é 0,40 reais, ou 40 centavos. Simplesmente. Multiplicando tudo isso, o que a gente encontra? Para simplificar a nossa aula. Mas que vocês podem fazer a conta na casa de vocês. Dá R$ 2.160. Escrever aqui é uma porcaria, mas
R$ 2.160. Esse é o custo que ele vai ter no fim do mês, em quilowatt-horas, só com a torradeira. É isso. Não. Não é tudo isso, não. É Tô falando merda. É R$ 2,16. É porque eu esqueci de dividir por esse aqui. Eu tenho uma colinha aqui, uma anotação. E aí em situações como essa de revisão, eu prefiro usar para render a aula. Alguma dúvida sobre os módulos 1 e 2, pessoal? Eu queria falar disso com vocês. Vou até abrir o chat aqui. Acho que é Ctrl H. Não, é Alt H. Não sei. Ai, meu Deus. É Alt H. Alguma dúvida, pessoal? Professor, qual é a unidade de medida da energia? É joule, né? Joule. Joule ou quilowatt. Quilowatt-hora, perdão. Entendi. Aí para você trocar de um por eles é multiplicar e dividir por 3,6. Vezes... vezes para ir para joules dividido para ir para quilowatt. Exato, que é o esqueminha que eu coloquei aqui, né? Na nossa aula passada. Eita, meu Deus. Tô travando. Que é o esqueminha que eu coloquei aqui, né? Eu sair de quilowatt-horas e ir para joules, multiplico por 3.600.000, que é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 a sexta. Ou de joule para quilowatt eu divido. Tudo bem? Porque quilowatt é um valor em potência. Horas é um valor em tempo. O que é potência vezes tempo? É quantidade de energia. Só que em joules eu estou falando no sistema internacional. Mas por que quilowatt-hora é tão importante? Porque eu trabalho com valores de energia grandes, que é o tanto que a gente consome nas nossas casas. Tudo bem? São os valores que a gente vai trabalhar na nossa conta de luz, e é isso que cai nos nossos vestibulares. Posso dar sequência e começar o módulo 3? Ainda não, só mais uma dúvida só, por gentileza. Não, claro. Eu não entendi o quilowatt. Quilowatt. Se é para o quilowatt. Como assim? Você não entendeu a minha conversão? A hora de converter, de conversão. Porque tá 10 ao cubo ali e ali foi 10 a menos 3. Eu quero transformar 720 watts em um valor em quilowatt. Tudo bem? Essa é a minha situação. Dizer que eu tenho um determinado valor, no caso vai estar um determinado valor em quilowatts, é a mesma coisa de dizer que tudo isso aqui, tudo isso que eu tenho, está sendo multiplicado por 10 a terceira. Porque este K aqui, ele representa eu multiplicar todo esse valor por 1.000. Só que você percebe que aqui eu tenho uma desigualdade. Porque desse lado aqui, nós não temos esse 1.000 multiplicando. E, de repente, ele surge desse lado. Se eu tenho 1.000 multiplicando, como é que eu cancelo ele? Como é que eu mantenho a minha igualdade? Eu multiplico todo esse valor por 10 a menos 3. Eu divido por 1.000. É como se eu estivesse cancelando esse 10 a terceira, que é representado pelo K, por esse 10 a menos 3. E aí é óbvio, isso é uma igualdade. 720 watts é igual a 720 watts. Essa é a minha conversão. Entendeu? Você poderia transformar a quantidade de minutos que ele nos deu em segundos, fazer tudo no sistema internacional e encontrar um valor em joules. A partir daí você converte para quilowatt-hora e multiplica pelo valor que ele te deu. É uma possibilidade que às vezes é mais fácil para você, mais confortável.
mas são ideias. Deu para sacar? Mais ou menos? Acho que sim. Mas eu vou precisar fazer uns exercícios ainda. Mas eu entendi qual que é a lógica. Essa é uma estratégia de conversão, entendeu? Eu tento passar aqui talvez uma estratégia que vocês não necessariamente usem. Às vezes é banal, mas para alguns não. Parece que chegou alguma coisa no chat. E aí, prof, exatamente, Lara, é a mesma coisa. Exatamente. Só que por que eu não coloco, eu não sei se todo mundo está vendo no chat, que a Lara colocou. É exatamente a mesma coisa. Se eu estou dividindo por 10 a menos 3, aliás, se eu estou multiplicando por 10 a menos 3 ou dividindo por 1000, que é a mesma coisa, eu posso trabalhar com um número decimal, com vírgula. Mas eu não acho confortável, porque aqui eu saio cancelando as coisas durante a minha conta e a conta sai mais rápido para mim. Mas você percebe que é igual. Então, se para você for confortável trabalhar, eu acho que é válido. Continuando a falar, eu acho que é o Marcos, né? Que eu estava conversando. Isso. É uma estratégia, cara. Eu preferia, quando eu estava fazendo os exercícios, eu gostava de já converter enquanto eu faço conta. Por preguiça. Juro para você que é por preguiça. Mas, às vezes você prefere primeiro fazer uma conta, encontrar um valor no sistema internacional, que no caso é Joule, usar aquele nosso sistema de conversão, multiplicar ou dividir por 3 milhões e 600 mil, né? Ter esse número na cabeça é bom, porque às vezes é uma capacidade que você tem de improvisar, e aí depois você multiplica pelo valor do custo. Entendeu? Você faz em 2 etapas, não tem problema. Você quer que eu refaça? Não, eu entendi. Principalmente depois do 0,72 ali, eu acho que me mostrou bem mesmo o que eu estava em dúvida. Assim. Era mais questão de conversão. Eu achei que eu devia multiplicar por 1000. Não. Ia dar 72 Não. mil. Era 720 mil, na verdade. Então, mas dividir por 1000, é 0,72. Agora fez sentido. Então, vamos dar sequência. Agora vamos começar a nossa aula devidamente. Vai começar a aula agora? Vou. A gente pode ir até que horas hoje? Vocês sabem? Até 8h40. Até 8h40? A gente tem 20 minutos? Eu acho que vai dar tempo. Estou contente. Pessoal, trabalhando resistores e leis de Ohm, a gente já dá sequência na aplicação daquilo que a gente aprendeu. Resistores já são aparelhos. Passar o slide aqui. Não. São aparelhos importantes no nosso dia a dia e eles estão em diversas funcionalidades nossas. Isso já vai colocar eles em um conceito de circuito e a gente vai passar para os exercícios um pouco mais complicados. As leis de Ohm é a maneira como a gente introduz esses resistores, essa matéria. A gente vai ver por algumas semanas resistores antes de partir para geradores, capacitores. A gente vai ficar um tempinho em resistores. Então vamos lá. Todo mundo liga o microfone aí. Tô brincando, só quem quer interagir precisa ligar, não vou ser chato. Vocês têm noção por que lâmpadas e chuveiros funcionam? Quem prestou atenção nas aulas passadas tem uma mini noção. Nos exemplos que eu dei. A diferença de potencial cria uma carga elétrica que faz elas funcionarem? Boa. Isso é fato. Alguém mais ia falar? Porque quando a resistência do chuveiro e da lâmpada faz uma resistência elétrica, a energia tem que ser dissipada de alguma forma. Então, ela é dissipada em forma de calor e da lâmpada em forma de fóton também, de luz. Exatamente. Exatamente, Marcos. Porque, no caso, a resistência é a propriedade física de um dispositivo que
esses dois aparelhos, tanto o chuveiro quanto a lâmpada possuem, que é o resistor. Resistor é a propriedade física a resistência, perdão, é a propriedade física que esse resistor tem. Ele vai dificultar a passagem de corrente elétrica, como se fosse... Não, essa analogia do cano de água eu prefiro fazer em uns slides mais para frente. Mas vocês concordam que, como a gente está ligando o nosso chuveiro ou a nossa lâmpada em uma determinada diferença de potencial, ou na tomada, ou numa pilha, através de correntes, através de fiações, a nossa corrente vai atravessar esses aparelhos. A capacidade que esses aparelhos vão ter, por conta dos resistores deles, de impedir a passagem da corrente, vai fazer com que essa corrente, com que a energia que essa corrente está transportando, ela vai ser transformada. Ela vai ser dissipada, como o Marcos falou, como ele muito bem comentou. E a isso a gente dá o nome de, deixa eu colocar aqui no annotate, efeito Joule. O efeito Joule é a capacidade que um determinado resistor tem, no caso esse aqui é o resistor do chuveiro, que é esse resistor grandão, ou um resistor pequenininho, como é o caso desse resistor da lâmpada. É a capacidade que eles têm de dissipar a energia. Por que eles dissipam energia? Porque eles dificultam a passagem de corrente elétrica. Essa dificuldade que eles oferecem para a corrente elétrica atravessar o chuveiro ou atravessar a lâmpada faz com que eles transformem energia. O quão rápido eles vão transformar a energia é a potência. Só recordando aqui. Eita, eu fechei o negócio. Só recordando aqui, potência é a quantidade de energia que é transformada em um determinado período de tempo. Mas por que essa energia é transformada? Por que a gente pensa nisso? Porque eles possuem resistores. Os resistores, por sua vez, têm a capacidade de resistência, de resistir a essa corrente. E aí essa energia vai ser dissipada. No caso do chuveiro, vai ser dissipada em forma de energia térmica, para aquecer a nossa água. E no caso da lâmpada, em energia luminosa. Alguma dúvida quanto a tudo isso? Pessoal, é uma definição importante essa, porque vão existir outros aparelhos na física elétrica e eles não têm essa capacidade aqui. Vocês têm alguma dúvida? No chat não tem nada. Não, tá tranquilo. Posso seguir. Então vai. Vocês estão vendo esse negócio aqui? Ah, pronto, sumiu. Então, resistência, retomando, é a propriedade física que esses resistores possuem. É a capacidade de se opor, vou até grifar aqui enquanto eu leio com vocês a definição. É a capacidade de se opor e resistir à corrente elétrica. E essa corrente elétrica, é importante lembrar, ela vai existir quando o aparelho que tem esse resistor ele está submetido em uma determinada DDP. A DDP gera a corrente vai atravessar o aparelho. Como o aparelho possui um resistor, possui esse dispositivo, ele impede que a corrente passe com uma determinada facilidade. Ele vai travar a fluidez dessa corrente, ela vai passar de uma forma mais difícil. Essa capacidade que ele tem, a gente dá o nome de resistência. Muitas vezes a gente, por exemplo, queima o resistor do nosso chuveiro. Aí a gente vai numa determinada venda, uma elétrica, sei lá, tipo de vendinha comum, e aí você chega e você não pede por um resistor, você pede por uma resistência, né? Se você pedir por um resistor, é capaz da pessoa falar, não tem. Aí você fala, então é uma resistência. Então toma. Mas a gente tem que lembrar que são conceitos diferentes. Resistor é o dispositivo. Resistor é o aparelho. Que tem por capacidade, por propriedade, por característica, a resistência, que é o que a gente está vendo nesse slide aqui.
são coisas que se relacionam muito e no vocabulário popular elas se confundem, mas são coisas diferentes. E aqui, continuando a leitura, ou ainda o quanto que um resistor impede, né, o quanto que ele oferece de dificuldade que a corrente passe quando está ligado em uma determinada voltagem. Né? Traduzindo, é basicamente isso. Alguma Professor, Oi. também o conceito de resistor e resistividade, né? Que são diferentes também. Com certeza. Exatamente. É porque muitas vezes, no dito popular, assim, a gente se confunde, né? Mas quando a gente está diante de uma prova, a gente não pode trocar as coisas, porque um possui o outro, e não um é o outro, né? São relações diferentes. Posso seguir? Qualquer coisa vocês me interrompem, eu volto numa boa. Aqui. Então, relacionando justamente esses dois conceitos. Resistor, um objeto, uma coisa que nós vamos ligar, um objeto físico, e a resistência, que é uma característica desse resistor. Como que a gente vai relacionar esses aparelhos? Para isso, eu gostaria que vocês pensassem na seguinte analogia. Imaginem um cano de água. A seguinte situação aqui, ó. Eu vou tentar até desenhar. Se eu der conta de desenhar, eu desenho. Aqui. Imagine a seguinte situação. Nós temos aqui um determinado curso de água. E nós queremos que ele passe, que ele se afunile em um determinado cano de PVC, sei lá. O quanto que esse cano vai oferecer de dificuldade para essa água chegar do outro lado e atravessar ele numa boa. Opa, troquei aqui as cores. O tanto que ele vai oferecer de dificuldade para essa água passar para o outro lado tem a ver com as características desse cano. Como assim? Vamos pensar em um cano que possua uma abertura de secção transversal ou simplesmente a bitolice dele, né? Ele é grande. Vamos pensar num cano que é bitelo, assim. Ele é grande, ele é grosso e ele tem uma abertura huge, sabe? Grandona. Vocês acham que ele oferece pouca ou muita resistência para a água passar? Você acha que a água tem dificuldade de atravessar esse cano? Podem responder. Se ele é grande assim, né, a água não deve ter tanta dificuldade para passar, imagino. Ele não vai oferecer dificuldade. Porque se eu estou canalizando a minha água numa determinada direção e eu não vou ter que afunilar ela tanto, eu vou oferecer menos dificuldade para ela passar. Ela só vai atravessar. Agora vamos pensar que esse nosso cano ele seja comprido. O L dele aqui, ó, deixa eu, o desenho me ajuda a interagir com vocês que estão distantes. O L dele aqui, o comprimento, a compridura dele, a fundura, é alta. Vamos pensar nesse ponto. Vocês acham que é mais fácil ou mais difícil da água chegar do outro lado? Mais difícil. Se o Porque cano tiver a mesma largura, ainda assim... Ah, não, mas o comprimento vai não ser... pensa na largura, pensa só no comprimento agora. Ah, no comprimento, então fica mais difícil mesmo. A gente tem que pensar que quanto maior é o obstáculo, mais resistência ele está oferecendo para aquele fluxo, para aquela corrente. No caso do nosso exemplo aqui, é uma corrente de água. Agora, vamos imaginar que esse nosso cano é de um material que retém muita água, que chupa muita água, ou que ele tem muita irregularidade, sei lá, ele é todo dentilhado e a água sempre tem travas para passar, ou senão ela é absorvida. Vocês acham que é mais fácil ou mais difícil de um fluxo atravessar? Pessoal? Pode falar Mais de novo? difícil ainda. É mais difícil, exato.
A característica do material com que o nosso cano é feito, ela influencia diretamente no conteúdo que está atravessando ele. É por isso que a gente vai lembrar, a partir desses conhecimentos aqui, da fórmula mais pornográfica da física, ou segunda lei de Ohm, que é... eu não coloquei aqui. Tudo bem, eu escrevo. Que é a rola. Mas rola, professor, que coisa obscena. Que coisa feia de se falar. Mas, gente, é o jeito que a fórmula é chamada. O que eu posso fazer? A gente diz que a resistência de um determinado resistor ela é diretamente proporcional ao material que ele é feito, né? Quanto melhor for o material, mais resistência ele vai fornecer. É diretamente proporcional ao comprimento. Quanto mais comprido for o nosso obstáculo, mais difícil maior vai ser a resistência. E a resistência de um determinado resistor ela é inversamente proporcional à área de secção transversal. A partir disso, nós temos, como eu disse, a fórmula mais obscena e pornográfica da física, que é a rola, que é definida pelo nosso físico querido da física elétrica, Ohm, como a segunda lei dele. Professor, por que você começou da segunda lei? Porque, gente, a gente não está vendo a definição de resistor? A gente não está entendendo o que é resistência? Pessoal, a relação de resistor e resistência é justamente a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, que a gente vai trabalhar na próxima aula, ela é uma questão puramente teórica. A gente vai trabalhar com uma situação abstrata. Tem conta, com certeza tem conta. A gente tira uma das fórmulas que a gente mais usa. Mas antes de começar com o que a gente mais usa, eu preciso trabalhar com vocês a definição básica. Por isso que eu estou começando da segunda lei. E é para vocês fazerem os exercícios da segunda lei. Lembrar que quanto mais comprido for o meu resistor, mais resistência ele vai oferecer. Se ele for muito grosso, muito biteludo, ele vai oferecer menos resistência. E se ele tiver um material ruim, se ele tiver um material que prejudique o funcionamento dele, ele não vai ser tão resistente. É lembrar dessas relações aqui. E às vezes, só de lembrar dessas relações aqui, só de lembrar dessa fórmula, a gente não precisa fazer cálculo, que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Professor, esse P aí é de potência? Não, isso não é um P, é que eu não consigo desenhar bem. Ó, eu vou circular aqui em amarelo. Eu não consigo. Meu Deus. Não está aparecendo. Acho que agora vai. Vou selecionar. Tá. Agora foi. Tá vendo aqui? Esse negócio que eu circulei aqui, esse Pzinho, é o que a gente chama no alfabeto grego de Rho. Por isso que a gente fala que a fórmula da segunda lei de Ohm é a rola, porque é Rho vezes L dividido por A. O Rho ele serve para representar a resistividade elétrica do material, que é basicamente a capacidade que o material do resistor tem de dar resistência para ele, entendeu? Se a gente faz um resistor de cobre, é diferente se eu fizer um resistor de alumínio. Eles vão oferecer interações diferentes com os elétrons. E essas diferentes interações vão permitir que a corrente passe mais ou menos rápido. Entendeu? Professor, outra pergunta. Oi. A área vai ser dada em função de qual unidade? Milímetro, centímetro, metro? Ótima pergunta, cara. Vou colocar aqui para vocês. Aproveito e falo de tudo, porque eu já estava esquecendo. Eu ia partir para o exercício antes de falar disso. A nossa resistência, que a gente representa sempre pela letra R, como a gente pode ver aqui no nosso slide passado, ela é representada pela letra grega ômega, ômega minúsculo, ou Ohm. A gente vai chamar esse símbolozinho aqui, desenhar aqui separadamente, de Ohm. Ohm.
Nossa, professor, que ridículo, né? Mas é assim que se chama. Foi o nome do físico que descobriu. A nossa resistividade aqui, eu vou fazer a dedução do como que é a unidade da resistividade separadamente com vocês. O nosso L é em metros, só em metros, não tem nada de metros quadrados. E a nossa área é em metros quadrados. Por que metros e metros quadrados? Porque é o sistema internacional. Entendeu? A gente sempre faz os nossos cálculos pensando no sistema internacional. Se Entendi. existir alguma... Que é o que, por exemplo, o Nicolas está trabalhando com vocês em MOVE, por exemplo, né, em mecânica. Ele fala que as unidades são no sistema internacional e ele dá em metros. Se alguma coisa for muito recorrente, sei lá, quilowatt-hora, não está no sistema internacional e é muito comum ser cobrado. Eu vou comentar com vocês. Tá bom? Então, eu vou deduzir para vocês, eu tinha esquecido, esse slide, eu só estou dando aula em slide hoje, esse slide ele já estava pronto. Eu não gosto de slide. Mas, esse slide, ele já estava pronto porque foi uma das aulas que a gente precisou dar para saber se a gente ia ser professor ou não do Sala Extra. Então, ela já estava pronta. Aí eu não ia montar nada novo. Eu só devo dar a mesma aula e autório. Então, vamos lá. Deduzir a unidade da resistividade elétrica, ou Rho, que é representado por aquele pezinho estranho, né? Eu tenho que a minha definição, que as relações da minha resistência, que ela é inversamente proporcional ao Rho. Normalmente a gente faz assim esse P, tá? Uma voltinha bem estranha. Depois vocês procurem na internet. Ele é diretamente proporcional ao comprimento do nosso resistor e ele é inversamente proporcional à área. Pensando nas unidades de medida, eu tenho que a resistência é em ohm, a resistividade é o que eu estou procurando, o meu comprimento é em metros e a minha área é em metros quadrados. Posso dividir esse metros aqui por um metro quadrado, fica só que ohm é igual a Rho dividido por metros. Então, eu posso definir que a unidade de medida da minha resistividade ela é igual a ohm vezes metro. Professor, eu vou ter que calcular a quantidade de resistividade elétrica de algum material para eu saber a unidade de medida dele? Não. Vou ser bem honesto com vocês, eu nunca vi isso cair. Pode cair? Pode, óbvio. Existe, pode cair. Mas, por que eu explico para vocês? Porque para vocês não estranharem. É uma letrinha estranha, é uma letra estranha, é uma unidade de medida estranha, então eu acho importante a gente comentar. Agora a gente já consegue fazer um... Ah, não, a nossa aula acabou, né? Pessoal? Sim. Já deu horário. Eu achei que ia até 50. A gente vai ficar sem fazer exercício. Como esse módulo não acabou, eu tenho bastante coisa para falar, eu vou fazer exercício com vocês na próxima aula, mas eu já vou liberar a lista de exercícios para caso alguém queira treinar, segundo a lei de Ohm, tudo bem? Quem não quiser, continuem fazendo os exercícios dos módulos 1 e 2, tudo bem? Quem não se sentir confortável, quem quiser explicação teórica inteira, não faça a lista que eu vou mandar agora. Faça só dos módulos 1 e 2. Tem até lista extra, tá bem completo. Tá bom? Pro, Oi. você vai upar essa aula no YouTube? Vou. Opa. Obrigada. Por nada.
Mais alguma coisa, alguma dúvida? Eu vou fechar a live, mas vocês me Não, perguntam. não, 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 não. Espera o outro professor entrar aqui, porque o tempo já tá infinito. Porque senão, se criar outra, pode correr o risco da sala cair. Mas por que tá infinito o tempo, velho? Mas Eles dão um É gift pra... sorte. sorte. Eu fui largo nas 2 aulas. Eu fui largo mesmo, porque na outra aula nossa ficou 44. A do professor de história caiu 2 vezes. É sorte. Sorte. Ou o Zoom gosta de física. Quem que tem que entrar agora? É o de física não, de química alguma É o coisa, se não me Victor, engano. né? É o Vitor, Química Inorgânica. Eu já mandei mensagem no grupo. Só esperando ele ver Querem pra aproveitar ele entrar e você pra passar o fazer host. pergunta? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Chorar? Sei lá. Dizer como está sendo a quarentena de vocês. Não aguento mais. A minha está uma bosta. Nossa, Não aguento mais, né? tá péssimo. Saudades da aula presencial. Nossa, muito, cara. Ó, Cuidado. eu tava contando as listas do Sala, eu já fiz 15 e ainda falta 20. Uau, eu fiz acho que umas 5, 6. Eu fiz uma ali. Mas da faculdade eu tô procrastinando muito também. Eu acho que eu paro o meu dia mais para preparar a aula para vocês aqui do que para estudar para mim. Uhum. Porque é bom, velho. Ah, que mentira, viu? Tudo mentira sua. Tudo mentira isso. Ah, é que eu não fiz tudo nas férias igual você, Dr. Vitor Afonso. Então, eu tenho que preparar a aula. Que palhaçada. O Vitor, Que não sei se vocês palhaçada, sabem, ele hein? já preparou tudo. Ele tem um ano inteiro planejado na cabeça. Inclusive, ele sabia do coronavírus. Ele tá tudo arquitetado. Sabia mais ou menos. Gente, eu tô indo, falou. Obrigado, professor. Os estudos. Se vocês se tiverem, Tchau, Pio. façam o módulo 1. Tchau, Pio. Tchauzinho. Tchau, tchau. Falou, senhor. Tchau. Falou, valeu. Tchau, Pio. Oi, gente, tudo bem?